A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Então, mais uma vez eu estou aqui para compartilhar uma palavra devocional com os irmãos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 13, do versículo 8 até o versículo 13. Gênesis 13, do 8 ao 13, a Bíblia diz assim: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Verso 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, hoje eu quero falar sobre as coisas que pesam nas nossas decisões. Ou seja, deixa eu formular uma pergunta para ajudar você a compreender o cerne da nossa meditação. Quando chega a hora de você tomar uma decisão importante na sua vida, quais são as coisas que pesam no momento de decidir? Ou melhor, quais são os critérios dos quais você utiliza a fim de tomar a melhor decisão? Esse trecho fala de um momento extremamente importante na vida de um personagem bem interessante da Bíblia, que é Ló. E é interessante que os irmãos possam ler um pouco da história de Ló para compreender tudo aquilo que vai ser dito aqui. Mas como o nosso tempo é curto, eu fiz um recorte da história exatamente no momento que ele toma uma decisão que de alguma forma vai resvalar por toda a sua vida a partir dali. Ló é o sobrinho de Abraão, filho de Arã, seu irmão, que morre lá em Ur dos Caldeus e que é levado pelo seu pai, o vô de Ló, o pai de Arã, até Arã, a cidade, e que quando Abrão sai de Arã, ele leva Ló junto e eles têm uma caminhada juntos, até que a Bíblia diz, nos versículos anteriores, eles tiveram muito gado e as pastagens já não estavam sendo suficiente para ambos, de maneira que os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam contendendo uns com os outros em função de uma série de questões. E Abraão discerniu naquele momento que era importante apartar-se a fim de que o seu relacionamento com Ló não fosse desgastado e a fim também de resolver aquele problema, aquela querela entre os pastores e entre os rebanhos de ambos. O fato, amados, é que Ló, diante de toda aquela terra, quando Abraão diz para ele, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, então dependendo de para onde você decidir, eu vou para o rumo oposto. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos, olhou para aquelas campinas do Jordão e viu que era um lugar bem regado, que parecia um lugar que tinha muitos recursos para os seus rebanhos. Era como o jardim do Senhor, como o Egito, até as portas de Zoar. E ali ele decide caminhar nessa direção. Então, Ló decide viver nas campinas do Jordão e ele vai armando a sua tenda, se aproximando de Sodoma e Gomorra, de modo que ele começa a habitar em Sodoma e Gomorra. Parece uma passagem simples, queridos, mas isso nos mostra, ou pelo menos nos convoca a pensar um pouco sobre a maneira ou quais são os critérios que nós nos utilizamos deles nos momentos das decisões importantes da nossa vida. Ló, naquele momento, ele tinha uma decisão extremamente importante para tomar. Para onde eu vou? Onde eu vou armar a minha tenda? Onde eu vou habitar junto com a minha família? Onde eu vou construir o meu futuro? Onde eu vou estabelecer a minha casa? Onde eu vou pactuar com a minha vizinhança? E de repente ele toma uma decisão baseado em critérios completamente errados. E aí a gente vai ver quais foram os critérios e quais foram os resultados da decisão de Ló.
Então, amados, é extremamente importante que nós tenhamos em conta o que nós pensamos, ou que coisas vêm à nossa mente, ou em quais critérios nós temos baseado as decisões fundamentais da nossa vida. O problema é que para decidir, às vezes a gente não pensa muito. Ou quando pensamos, acabamos nos baseando em critérios completamente errados, completamente fora da vontade de Deus. Queridos, nós precisamos estar atentos a exatamente o que aconteceu com Ló. A Bíblia diz que no momento da decisão ele olhou para o vale do Jordão. E o vale parecia bem irrigado, né? E o fato de ser irrigado era importante porque Ló era pastor de ovelhas. E as ovelhas, elas precisavam de água, precisavam de pastagem, e ter um vale completamente irrigado, isso mostrava o quê? A providência para as suas ovelhas, a providência para o seu rebanho, e que certamente, na mente dele, ele prosperaria naquele lugar. E parecia um lugar agradável aos olhos. Parecia um lugar interessante onde estabelecer a sua casa. Só que foi exatamente nos critérios que ele levou em conta para tomar sua decisão que ele fracassou. Geralmente, nós atentamos para 3 critérios. E são eles que nos fazem falhar. O primeiro deles é, nós olhamos para aquilo que está diante dos nossos olhos, para aquilo que vemos. Meus irmãos, quando nós decidirmos as coisas importantes da nossa vida, baseado naquilo que vemos, naquilo que está diante dos nossos olhos, certamente nós falharemos. Porque nossos olhos, eles não têm competência para enxergar as coisas de uma maneira íntegra, de uma maneira real. É por isso que a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor, eles são mais altos que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, mostrando a excelência da visão e da competência dos olhos de Deus de enxergar tudo. Então, muitos cristãos estão baseando as decisões da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu casamento, da criação dos seus filhos, das suas finanças, naquilo que estão vendo. Eu estou vendo que essa é a melhor decisão, eu estou vendo que é por aqui que eu tenho que ir, então eu decido. Esse é o primeiro problema. O segundo deles é que baseamos as nossas decisões naquilo que é atrativo à nossa vista. Não é só por aquilo que vemos, mas é por aquilo que somos atraídos. O que tem capturado o seu coração? Não, eu estou vendo essa direção e eu me sinto atraído, eu me sinto motivado a fazer determinadas coisas, e aí nós decidimos baseado na sedução do nosso coração. E a palavra de Deus diz lá em Jeremias que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Ele é corrupto. E quanto mais nós embasamos na nossa vida a partir daquilo que atrai os nossos olhos, nós estaremos sendo fadados ao fracasso naquilo que decidimos. Ló olhou para aquilo e disse, é ali, eu me sinto atraído por aquelas campinas, é lá que vai dar certo. Mas foi lá que muitas coisas deram errado e o futuro dele foi extremamente comprometido. E em terceiro lugar, nós costumamos basear as nossas decisões naquilo que nos parece agradável, aquilo que parece bom para mim. Não é só no que eu vejo, não é só no que eu me sinto atraído, mas eu acredito que é bom. Vocês lembram desse discurso? Onde foi que começou isso? Lá em Gênesis, quando Eva olha para o fruto proibido, a Bíblia diz que pareceu-lhe bom aos olhos, pareceu-lhe agradável aos olhos, ao paladar, e ela decidiu comer do fruto e deu ao marido e deu no que deu. Olha que interessante. Então, fica claro para nós que não podemos decidir coisas importantes da nossa vida baseadas naquilo que vemos, naquilo que é agradável e naquilo que somos atraídos, aquilo que o nosso coração pulsa. Quantos cristãos estão dizendo, não, eu me sinto atraído, eu estou sentindo que é de Deus, o meu coração está me dizendo que é de Deus para fazer determinadas coisas. Quando na realidade, às vezes, muito do que sentimos não tem nada de Deus, mas às vezes é a nossa carne nos convocando a pecar, nos convocando a tomar decisões erradas.
E amados, quando nós olhamos para a vida de Ló, infelizmente nós não vamos conseguir fazer um repasso da história dele por completo, mas nós percebemos que essa decisão que parecia boba, mas ela foi crucial na vida dele, ela comprometeu uma série de coisas. A primeira delas, a decisão de Ló, ela comprometeu a sua relação com Deus. Quanto mais Ló se aproximava de Sodoma e Gomorra, mais Ló ele se distanciava de Deus. Quantas das suas decisões estão distanciando você, estão distanciando o seu coração de Deus, querido? Isso é importante que você pense a esse respeito. Em segundo lugar, a decisão de Ló comprometeu o futuro da sua família. Quando nós olhamos para a história familiar de Ló, o que acontece a partir dali, meus amados, é algo absurdo. É algo desastroso. A mulher de Ló, ela se transforma numa estátua de sal quando eles estão fugindo de Sodoma pela misericórdia de Deus. As filhas de Ló têm um plano diabólico de fazer continuar a descendência de seu pai, e elas acabam numa relação incestuosa com seu pai, e todas essas situações, elas foram plantadas em Sodoma. E foi essa decisão que Ló tomou que o levou até Sodoma. Percebe que algumas decisões que você tem tomado esses dias, no calor do momento, a partir daquilo que você está vendo, daquilo que está atraindo o seu coração, daquilo que lhe parece agradável, podem estar comprometendo gravemente a sua casa e o futuro da sua família. Inclusive o seu futuro, meu querido. E outra coisa, a decisão de Ló comprometeu o futuro dos seus bens. Ele olhou para lá acreditando que iria prosperar, mas a Bíblia diz que ele sai de Sodoma e Gomorra correndo, embora, deixando tudo para trás. Olha que interessante. Quantas vezes o nosso coração toma decisões olhando apenas ao lucro, olhando apenas à oportunidade, tem que ser agora, é o momento, é o instante, é o meu momento, é a minha hora, eu vou ter grande retorno, mas de repente no final das contas a gente percebe que você sai dessa situação com uma mão na frente e outra atrás. Ou seja, sem bens, quebrado, emocionalmente, familiarmente, financeiramente. Então perceba, meu irmão, que as decisões que nós tomamos nos momentos cruciais, elas reverberam pelo resto das nossas vidas. Quando nós lemos a história de Ló, nós entendemos ou passamos a perceber alguém que não aprendeu com os seus erros. Só para a gente fechar, a Bíblia diz que Ló tinha acabado de se estabelecer em Sodoma e Gomorra, e o que acontece? Houve uma guerra de 5 reis contra 4, e ele acabou sendo sequestrado, ele e toda a sua casa, pelos reis vencedores daquela guerra. E o que acontece? Abrão, naquele momento, vai até lá, resgata Ló, e sabe onde é que Ló volta a morar? Em Sodoma e Gomorra. Olha que louco isso. Parece que às vezes nós não aprendemos com os nossos erros. Tem gente que toma decisão errada, percebe que errou, vê o resultado do seu erro, vê o resultado da sua situação, o resultado daquilo na sua família, mas repetem os mesmos erros. Voltam a morar nos mesmos lugares. Mora do lado do perigo. Então, meu amado, o objetivo dessa ministração, desse tempo de compartilhar a palavra, é para que você avalie quais são os critérios pelos quais você tem embasado as suas decisões no seu cotidiano. Amém? Lê a história de Ló, aprenda com ela e deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração de uma maneira ímpar esses dias. Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo devocional. Amém. Tchau, tchau.